Oi, seja muito bem-vinda ao nosso canal Espaço Terapias em Família. Eu sou a Fernanda Landim e hoje eu quero trazer a minha observação, se caso tu ainda não tenha percebido, mas autoconhecimento e inteligência emocional, eles têm relação sim. Não é à toa que um praticamente depende do outro para acontecer. Quanto mais alto o seu nível de autoconhecimento, maior também será o seu desenvolvimento em relação à inteligência emocional. E eles têm aí nessa relação alguns pontos de conexão. E o primeiro deles é a autoobservação. É justamente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque se a inteligência emocional tem a ver com a capacidade de lidar com as emoções, logo, para ter isso muito bem identificado, entendido, compreendido por cada um de nós, o autoconhecimento ele tem que estar também num patamar alto, de médio a alto. Porque se a gente não se conhece, a gente não consegue desenvolver essas habilidades, essas competências e ter aptidão para conseguir realmente nos entender cada vez mais. Então, a autoobservação é o primeiro ponto nessa conexão entre autoconhecimento e inteligência emocional. Um segundo ponto de conexão entre autoconhecimento e inteligência emocional está na nossa fragilidade ou também vulnerabilidade, como quiser chamar. Mas esse estágio aonde nos encontramos frágeis e vulneráveis, eles é como se a gente ficasse totalmente despido, como se a gente ficasse desprotegido. E isso não é uma posição ou um lugar que nós gostamos de estar. Dificilmente nós gostamos de estar mostrando o quão vulneráveis ou frágeis nós somos para determinadas situações. Mas para desenvolver autoconhecimento e logo a inteligência emocional, essa conexão ela é importante de acontecer. Nós não somos fortes o tempo todo, nunca fomos. Nós temos as nossas fragilidades, sim, nós temos aquilo que nos dá medo, aquilo que nos causa tristeza, a forma como a raiva desperta em nós, que aí traz aí um descontrole emocional, porque vem toda uma irritabilidade, uma até agressividade na hora de ter alguma atitude, um movimento corporal ou simplesmente verbalização de palavras que daqui a pouco vão machucar outras pessoas. Mas é importante a gente entender em que nível que isso está, como essa vulnerabilidade ou fragilidade está para nós neste momento. Por quê? Porque a gente começa a aprender sobre elas. A gente faz todo um processo de compreensão, a gente realmente vai a fundo para conseguir captar e saber entender como lidar com tudo isso diante futuras situações que a gente ainda vai passar ao longo da nossa vida. Então, estar aberto e encarar isso que a gente não gosta muito de mexer, faz também com que a gente consiga desenvolver tanto o autoconhecimento e a inteligência emocional. Então, esta conexão, sim, ela faz parte desse processo e não há como descartar isso. Então, estejamos prontos para poder fazer este movimento, já ciente de que isso vai aparecer em algum momento. E o terceiro e último ponto de conexão entre autoconhecimento e inteligência emocional é a empatia. Uma palavra muito utilizada pelas pessoas, mas que também ela é difícil de ser praticada, de colocá-la em exercício. Isso porque a empatia é aquele movimento da gente conseguir olhar para o outro e, por que não, se colocar no lugar do outro para conseguir, quem sabe, captar melhor aquilo que esse outro está nos mostrando ou está nos dizendo e até o que ele está sentindo. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para o outro e não só para nós, é a troca.
que a gente consegue estabelecer tanto com o nosso mundo interno como o mundo externo. Não conseguimos viver isoladamente, não conseguimos viver só pensando aquilo que vai ser bom para si. Precisamos fazer o movimento de olhar para o outro. E quando a gente tem já toda uma ideia e uma proposta de autoconhecimento e isso vem se desenvolvendo, quando a gente resolve e faz o movimento de olhar para o externo, muita coisa a gente se dá conta, muita coisa a gente começa a compreender sobre outros pontos de vista, outra ótica, o que é muito bom para esse desenvolvimento de autoconhecimento e posteriormente aí de uma inteligência emocional. É a gente de fato conseguir fazer todo um equilíbrio entre o que é eu, o que é o outro, quais são as minhas emoções, quais são as emoções alheias. Então, é buscar praticamente eternamente o equilíbrio entre razão e emoção, entre a relação entre o eu e os outros. Sem isso, a gente não consegue viver e nem conviver em uma sociedade. Não vivemos sozinhos, não somos sozinhos, porque em momentos é bom ter um momento só nosso, aquela coisa de ficar mais quietinho, de ficar nós mesmos com os pensamentos, ou também aquele momento para ficar muito relax e não pensar em nada. Mas daqui a pouco a gente vai precisar se relacionar com outras pessoas, seja no trabalho, seja no nosso contexto familiar ou social, ou até a questão de simplesmente botar o pé para fora de casa, a gente já está convivendo com outras pessoas. Então, quanto mais a gente consegue então desenvolver tanto o autoconhecimento e a inteligência emocional, muito melhor tenho a certeza que o mundo vai ficar. Certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.